Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé como esta. Ou melhor, achei fé como esta. Esse texto está em Mateus capítulo 8, versículos 9 e 10. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando, refletindo na palavra de Deus. E no final estaremos orando juntos. Se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Esse texto que separei para a nossa reflexão de hoje está falando da história de um centurião romano. E o que era um centurião romano? Era um soldado, ou melhor, um militar responsável por 100 soldados. Ele era um líder de um grupo de 100 soldados romanos. Nós sabemos que nos tempos de Jesus, Israel era cativo de Roma. Portanto, quem governava sobre Israel era o imperador romano daquela época. E ali, naquela região onde Jesus estava passando, havia um centurião romano. Nós sabemos que Jesus tinha uma fama muito grande, porque Deus era na sua vida. Os ensinos de Jesus eram ensinos que vinham do próprio Deus. As pessoas reconheciam isso. Eles ficavam admirados com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Essas coisas, além das curas que ele fazia, as curas milagrosas, as libertações que ele fazia, ele expulsava demônios que deixavam as pessoas mudas, demônios que deixavam as pessoas surdas e até mesmo epiléticas, paralíticas, entre diversas outras enfermidades. Por Jesus fazer tudo isso, a fama dele se espalhava por todas as regiões vizinhas. Jesus, de fato, estava grandemente conhecido naquela região. E com certeza aquele soldado havia ouvido falar de Jesus Cristo. E a Bíblia está relatando aqui em Mateus, no capítulo 8, que Jesus, entrando em Cafarnaum, aquele centurião romano foi em sua direção. E por que o centurião romano procurou a Jesus Cristo? Porque ele tinha um servo seu que estava enfermo. A Bíblia diz que ele estava paralítico. Aquele centurião chegou até Jesus e pediu a Jesus para ir curá-lo, para curar o seu servo. Na verdade, ele não pediu que Jesus fosse até o seu servo curá-lo. Ele foi até Jesus apresentar o seu problema. Ele tinha um servo que estava doente, estava paralítico. Então Jesus lhe respondeu: eu vou até lá para curá-lo. Mas aquele centurião falou: Senhor, não precisa ir até lá. Eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Até aí nós estamos percebendo que esse centurião tinha um certo entendimento, um certo conhecimento sobre quem era o Senhor Jesus Cristo, a ponto de reconhecer e se humilhar perante o Senhor, se considerando indigno de receber o Senhor Jesus dentro de sua casa. E esse centurião completou a sua fala com o Senhor Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas basta apenas uma palavra do Senhor.
Basta que você, Jesus Cristo, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu sou um soldado romano, eu sou um homem sujeito à autoridade e também tenho outros homens debaixo da minha autoridade. E quando eu digo a um, faça isto, ele faz. Quando eu digo a outro, vá para tal lugar, ele vai. Quando eu digo a alguém, eu dou alguma ordem para outro, ele obedece. Por que estou falando essas coisas? Esse centurião romano, ele vivia em um contexto de autoridade, até mesmo porque ele era um militar. Essa era a sua profissão. Então, ele tinha um profundo e um verdadeiro conhecimento teórico e também vivia na prática, por experiência, como se dava o contexto de autoridade, como funcionava um ambiente de autoridade, quais eram as regras, quais eram os segredos, como funcionava um contexto de autoridade. Então, esse centurião romano, ele tinha o conhecimento. E além do conhecimento, por causa de ter ouvido as coisas que ele ouviu falar de Jesus, a Bíblia não vai detalhar, mas quem sabe ele, em alguma situação, em algum contexto, ele não presenciou algum ensino de Jesus Cristo e a partir daí ele possa ter crido na palavra do Senhor. Talvez alguns ensinos de Jesus também chegaram aos ouvidos dele. Independente do que aconteceu, nós sabemos que esse homem tinha fé no Senhor Jesus Cristo. A primeira prova que temos disso é que esse centurião foi até o Senhor Jesus buscar ajuda. Ninguém vai buscar ajuda em uma pessoa se não crer que essa pessoa pode ajudá-la. Você não ora a Deus pedindo uma ajuda, pedindo um recurso, pedindo um socorro, pedindo uma proteção ou qualquer outro tipo de provisão, se você não cresce que Deus é capaz de te socorrer, de te ajudar, que Ele vai te ouvir e lhe dar uma resposta. Então, com certeza, o centurião, ele acreditava que Jesus era capaz de ajudar o seu servo que estava enfermo, até mesmo por causa dos grandes testemunhos e das notícias que se espalhavam sobre os tipos de milagres e curas que as pessoas divulgavam que eles viram Jesus realizar. Então, esse centurião romano, ele associou, ele juntou o seu conhecimento e a sua experiência a respeito de autoridade e ainda teve o privilégio de acreditar no Senhor Jesus Cristo e se recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele juntou esse conhecimento e essa fé, foi até o Senhor Jesus Cristo e quando Jesus se ofereceu para ir na casa dele, atendeu o seu pedido, falou, eu vou lá curar o seu servo, esse centurião, sendo humilde, reconhecendo que não era digno de receber Jesus em sua casa, explicou para Jesus, ele disse, não vá até lá, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, pois eu sou homem sujeito à autoridade, e quando eu dou ordens, aqueles que estão debaixo da minha autoridade, eles obedecem. Então, Senhor Jesus, basta que o Senhor diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Com essas palavras, o centurião estava reconhecendo que Jesus Cristo também era um homem de autoridade. Olha que interessante. O centurião era uma autoridade militar e ele reconheceu que Jesus também era uma autoridade, porém não uma autoridade militar. Jesus Cristo era, na ótica dele, uma autoridade diferenciada, uma autoridade superior à autoridade que o centurião tinha. Jesus Cristo era uma autoridade espiritual. Inclusive, não havia autoridade maior do que a autoridade
do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enviado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Em um lugar na Bíblia, ali no Novo Testamento, está escrito que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o centurião, reconhecendo que Jesus Cristo tinha autoridade para curar enfermidades, para operar coisas sobrenaturais e operar milagres, ele associou tudo isso e disse essas coisas para Jesus. Quando Jesus Cristo ouviu as suas palavras, ele se admirou, ele ficou alegre com a sabedoria daquele centurião. A atitude daquele centurião agradou o Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, Jesus, depois de se alegrar com aquilo, ele falou com as pessoas, o que está ali no versículo 10. Olha só o que está no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus. Ouvindo isto, Jesus se admirou, ele ficou admirado com aquilo, ele se agradou com aquilo. E ele disse aos que estavam perto dele, àqueles que o seguiam: em verdade, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel, ou seja, os seus próprios irmãos de sangue, descendentes de Israel, da sua própria nação, nem mesmo no meio deles Jesus encontrou fé como esta. Ele disse isso porque aquele homem era de fora, era de uma nação pagã, de uma nação que não temia a Deus, inclusive de uma nação inimiga. Mas mesmo sendo um cidadão estrangeiro, o centurião romano, ele acreditou em Deus. Ele acreditou no Senhor Jesus Cristo. Em cima dessa história aqui, eu quero trazer uma reflexão prática para nós, um ensino prático para nós. Aquele homem, ele tinha conhecimento do que era autoridade e sabia na prática como funcionava a autoridade. E na palavra de Deus, em algum lugar na Bíblia, se não estou enganado, vai estar em Oséias. Depois você confere aí na sua Bíblia para ver onde está. Está escrito assim na Bíblia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse é um dos pontos da reflexão que quero trazer para você. As pessoas sofrem muitas das vezes porque lhes falta o conhecimento devido para a situação que elas estão enfrentando e sofrendo naquela situação. Talvez você esteja com dificuldades porque lhe falta um conhecimento em cima dessa determinada área que você está sofrendo ou passando alguma dificuldade. Por causa do conhecimento, nós podemos evitar muitos problemas em nossas vidas, muitas dificuldades e até mesmo prejuízos em nossas vidas. Conforme diz a própria palavra de Deus, o meu povo perece, sofre, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós vimos aqui nesse texto que o centurião, ele deixou Jesus admirado, ele agradou ao Senhor Jesus porque ele tinha o conhecimento do que era autoridade, pois ele era um homem que vivia debaixo de autoridade e tinha outros homens debaixo de sua autoridade. E ele identificou, ele percebeu também em Jesus Cristo a autoridade. Autoridade não militar, mas uma autoridade espiritual que lhe permitia curar enfermidades, operar milagres e expulsar demônios. Aquele centurião, sendo um estrangeiro, ele reconheceu isso em Jesus Cristo. E você, que é um cristão, e você que conhece a palavra de Deus, e você que ouve a palavra de Deus todos os dias, ou quase todos os dias, tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, você lê sobre Deus frequentemente, você reconhece a autoridade que Jesus Cristo tem sobre a sua vida?
Você reconhece a autoridade que Jesus Cristo tem sobre os seus problemas, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a sua família? Você se lembra em uma passagem na qual Jesus Cristo estava no mar e começou uma tempestade? Ele estava no barco dormindo e começou uma forte tempestade. Então, os seus discípulos, eles acordaram Jesus: Mestre, acorda, não vê que estamos perecendo? Então Jesus repreendeu aqueles homens, dizendo: Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então Jesus deu uma ordem ao vento, deu uma ordem à tempestade, ao mar, e tudo se acalmou. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram maravilhados, espantados, pasmados e questionaram entre si: quem é este homem que até mesmo o vento e o mar lhes obedecem? Ou seja, Jesus Cristo tem autoridade sobre toda e qualquer situação. E quando dizemos que tem autoridade, significa que ele tem poder, que ele tem domínio. Portanto, você precisa crer que ele é o Senhor dos senhores, que ele é Deus e todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Nada está fora do domínio e do controle do Senhor Jesus Cristo. Não existe problema algum que ele não possa resolver. Existe algo que quando eu leio na Bíblia, me chama muita atenção. Ali é repetidas algumas vezes no Novo Testamento, quando os evangelistas relataram o que Jesus fez, quando vai se referir a Jesus curando os enfermos, as multidões que estavam ao redor dele, eles vão dizer que Jesus curou todos os enfermos. A Bíblia diz que as pessoas traziam os enfermos até Jesus, os lunáticos, os leprosos, os endemoniados, todos os tipos de problemas, os paralíticos, cegos, surdos, mudos, os acamados. E a Bíblia diz assim: e ele curou a todos. Ele curou todos os enfermos. Eu fico maravilhado com isso porque nós, nos dias de hoje, nós vemos certos tipos de doença e imaginamos que é impossível essas pessoas serem curadas. Mas para Jesus nada é impossível. Ele curava todos os enfermos com todos os tipos de problema, com todos os tipos de manifestações demoníacas ou enfermidade. Ele curava tudo. Ou seja, para Jesus tudo tem um jeito. E é por isso que o centurião romano foi até Jesus Cristo. Ele teve fé. E assim como o centurião teve fé, você também precisa ter fé. Talvez a sua fé esteja te faltando, talvez você não tenha fé porque você não tem o conhecimento. Na palavra de Deus está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você precisa ouvir e entender. Ou seja, você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Aquele centurião, ele não tinha apenas a fé. Ele tinha o conhecimento da situação, do contexto de autoridade. E por causa disso, ele creu que Jesus podia fazer, porque ele reconheceu em Jesus Cristo a autoridade para curar as enfermidades. Assim também você precisa fazer. Você precisa ler a palavra, você precisa ouvir a palavra, meditar na palavra, refletir, estudar, entender e compreender, para que a fé vinda de Deus seja depositada em seu coração. A partir daí, Deus vai agir na sua vida, até mesmo porque na própria palavra está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Se não me engano, está escrito lá no livro de Hebreus, está falando isso. Sem fé, você não pode agradar a Deus.
Você se lembra de Jesus repreendendo as pessoas, os seus discípulos, que estavam discutindo porque não conseguiram expulsar um demônio? Ele disse: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? A incredulidade entristece o coração de Deus, irrita, provoca a ira no coração de Deus. Aqui no caso do centurião romano, no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, está escrito que Jesus se admirou, ele ficou admirado com a fé. E ele ainda fez uma comparação. Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E por causa disso, Jesus Cristo liberou a bênção, concedeu o pedido daquele centurião. Lá no versículo 13 está escrito: então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Veja o que Jesus Cristo disse para ele. Aqui é um segredo, uma chave poderosa. Jesus Cristo falou: vai ser feito, ou seja, vai acontecer da maneira, de acordo com a sua fé, conforme você crê. Aquele centurião acreditava que Jesus tinha poder e autoridade para curar o seu servo. Por isso, ele recebeu a cura, porque dessa forma ele acreditava. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Vai acontecer em nossa vida, em nossas vidas, conforme a nossa fé. Portanto, peça a Deus para te ajudar, para tirar toda a incredulidade do seu coração, para que seja feito conforme você crê e não conforme a sua incredulidade. Porque se for conforme a sua incredulidade, nada vai acontecer, ou até em uma situação pior, coisas ruins podem acontecer. Portanto, é necessário que você leia todos os dias, diariamente, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te trazer fé, vai te trazer ânimo, vai te trazer esperança. A partir daí, a sua mente vai estar moldada, vai estar em harmonia com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. A sua fé vai estar alinhada com o agir de Deus, com os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. A partir daí, as coisas vão acontecer conforme você crê. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos a ti perdão, meu Pai, por todas as vezes que duvidamos do Senhor, duvidamos da tua palavra, não cremos nas tuas promessas, por todas as vezes que não cremos nos testemunhos do Senhor que estão registrados na tua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, purificar a nossa mente e purificar o nosso coração. Pai querido, derrama em nós a fé. Nós precisamos crer no Senhor. Precisamos de fé. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos dê ânimo, coragem, disposição, desejo, sede pelo Senhor para ler a palavra, meu Deus. Ler a palavra todos os dias. Pai, eu te peço por esse que está me ouvindo, meu Pai, e está tendo dificuldades, não encontrando tempo para ler a tua palavra. Que o Senhor dê a ele, meu Pai, sabedoria, estratégia para separar um tempo todos os dias para buscar ao Senhor, estar na tua presença, orando, lendo e meditando na tua palavra. Aumenta, meu Pai, a fé no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Atende às necessidades dela. Atende, meu Pai, às dificuldades dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades que estão assolando essa pessoa. Tira, meu Pai, toda dor, todo problema, toda enfermidade. Manifesta o teu poder e opera, meu Pai, a cura. Eu te peço que o Senhor venha trazer também provisão financeira, provisão material, que não falte o dinheiro, que não falte os alimentos, que não faltem as roupas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa que está desempregada, que o Senhor venha prover uma porta, abrir uma porta para essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a casa dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Deus, toda a família. Abençoe o casamento. Abençoe a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, os pais. Abençoe também, meu Deus, os parentes, os amigos, os vizinhos,
os colegas de trabalho. Que o Senhor venha, meu Deus, cessar toda inimizade, toda contenda, toda divisão, toda inveja, meu Deus, toda turbulência, toda conturbação no ambiente que essa pessoa trabalha, no ambiente que essa pessoa vive e no local que essa pessoa está me ouvindo. Que o Senhor venha manifestar a tua presença, abençoar com a tua paz, meu Deus, esse ambiente que essa pessoa está neste lugar agora me ouvindo, abençoando também a casa dessa pessoa e o local de trabalho desta pessoa. Deus querido, aumenta a fé no coração dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo. E nós te agradecemos, meu Pai, e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.